Olá, o RNTV Rural está de volta com mais um episódio, trazendo reportagens diversas sobre o mundo no campo. Hoje vamos conferir. Melão brasileiro expande os horizontes com parceria de exportação Brasil-China. O melão do Brasil é o melão de Mossoró, com identificação geográfica reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Produção de mandioca é testada através do uso de água salobra produzida da extração do petróleo. A mandioca é uma importante fonte energética utilizada para uso animal e humano. A cultura do melão no Brasil tem se fortalecido. Especialistas e autoridades discutem os desafios da exportação da fruta através de uma parceria entre Brasil e China. O melão é uma fruta bastante presente na mesa do consumidor brasileiro, mas está em processo de expansão dos horizontes. Autoridades e especialistas têm tratado sobre as ações necessárias referentes ao mercado externo. O mercado brasileiro de frutas para a China, a exemplo de vários outros, é de uma importância muito grande, dado o papel que o Brasil tem na produção e fornecimento de alimentos, não só para o povo chinês, mas para muitas outras nações do mundo. Estamos trabalhando com muita energia, com muito afinco, para que a realidade de abertura de mercados continue sendo exitosa, exemplo do que tem sido até então, e principalmente levar a outros países e a todas as demais pessoas que têm contato com a agricultura brasileira, a mensagem de que a nossa produção, além de ser calçada em boas práticas, gerar muitos empregos, prosperidade social, ela é totalmente firmada em práticas socioambientalmente sustentáveis. O mercado chinês tem se mostrado aberto para o consumo do melão brasileiro. Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Brasil exportou cerca de 200 toneladas da fruta para a China entre 2019 e 2022. O consumidor chinês, ele consome uma quantidade de melão por ano muito acima do que a média mundial. Então, quando você considera o contingente populacional da China de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e são chineses que gostam muito de melão, os produtores brasileiros sentiram que seria uma grande oportunidade de negócio ter esta autorização para exportar os nossos melões para aquele país, e esse processo desencadeou todo um trabalho de análise de risco de praga que demorou anos e anos, mas finalmente em 2019 conseguimos a aprovação para poder exportar melão para a China. Mesmo com a abertura chinesa, o Brasil enfrenta algumas dificuldades para a exportação. Contudo, a China está do outro lado do mundo. Então, o maior desafio que nós temos no momento é a questão logística. Ou seja, como levar nossa fruta para lá e essa fruta chegando com qualidade para poder ser consumida. O melão, ele toleraria um transporte de até 30 dias. 30 dias seria quase que o limite para ser transportado e chegar com qualidade no destino. E hoje as linhas marítimas, elas levam mais do que isso para atingir o território chinês. Então nós estamos trabalhando no desenvolvimento de tecnologias que aumentem a vida útil da fruta e também conversando com os armadores, as pessoas que são responsáveis pelos navios, para que a gente consiga chegar na China no tempo mais curto possível, permitindo assim que a gente consiga colocar as nossas frutas lá com qualidade. O Rio Grande do Norte tem um papel importante, pois é o maior produtor e exportador de melão do país. Segundo o último levantamento do IBGE, o estado registrou uma produção de mais de 600 mil toneladas da fruta. Mossoró tem se destacado na produção de melão, registrando mais de 216 mil toneladas, segundo dados da última pesquisa de produção agrícola municipal, em 2023. O melão é uma cultura que vem sendo desenvolvida na região de Mossoró há muitos anos. Nós temos uma vocação brilhante para essa cultura, porque as condições edafoclimáticas permitem que a gente consiga produzir uma fruta
capaz de alcançar os mercados mais exigentes do planeta. Essa região ela é isenta de uma praga chamada mosca das frutas, Anastrefa grandis, que é uma praga quarentenária. Aonde se consegue produzir sem essa fruta, consegue-se alcançar em mercados muito exigentes que não comercializa, não compra fruta se não tiver realmente essa credencial de ser área livre. E nossa região é. E isso faz com que, somada à qualidade da nossa fruta, consigamos o selo de identificação geográfica. Então, o melão do Brasil é o melão de Mossoró, com identificação geográfica reconhecido nacionalmente e internacionalmente. O cultivo da fruta acontece de forma singular em relação a outras áreas do mundo, sendo favorável aqui na região. Isso pode explicar a adesão de outros países à compra do melão brasileiro. Uma outra grande vantagem é que as condições climáticas aqui proporcionam condições de produzir a fruta em momentos que os países da América do Norte, do hemisfério norte, não conseguem produzir. E, diga-se de passagem, são países que têm alta renda per capita, têm vocação de consumo de fruta, a exemplo dos Estados Unidos, Canadá, Comunidade Europeia, Inglaterra e agora China, que é um mercado que tem quase 1,5 bilhões de habitantes. Eles produzem 20 vezes mais melão do que o Brasil, então eles têm vocação para a produção e tem essa característica de não ter produção própria quando nós estamos produzindo na nossa melhor performance. O Sebrae-RN é um dos órgãos que atuam na preparação do pequeno agricultor, frente à produção de melão na região. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos uma atuação muito forte na fruticultura. Fruticultura essa que é uma referência nacional e mundial, principalmente o melão, e para isso nós fomentamos seminários, workshops como esse, ações, feiras, que faz com que a nossa fruticultura possa se desenvolver. Ela é importante aqui na região, eu digo a região de Mossoró, mas atuamos em todo o estado, mas dizer que a nossa atuação se dá principalmente na identificação, no apoio, orientação dos pequenos agricultores da região, fazendo com que eles participem da cadeia produtiva, conectando esses pequenos negócios aos médios, aos grandes negócios. O órgão também oferece alguns serviços ao homem do campo, para o bom funcionamento das rotinas de produção. Especificamente nos produtores de melão, nós atuamos, em primeiro, na organização da sua própria empresa, na gestão da empresa. Nós ajudamos para que eles tenham acesso ao crédito. Sem crédito, ele não cresce. Nós contribuímos e ajudamos diretamente, subsidiando a certificação que eles necessitam, seja para o mercado nacional ou mercado internacional. Nós subsidiamos, pois eles não têm, muitas vezes, como pagar aquelas certificações exigidas a nível internacional ou nacional. Nós subsidiamos também estudos, nós pagamos estudos, nós orientamos com relação à inovação e tecnologia, por meio também de editais que lançamos para fazer com que a academia, as universidades e faculdades possam se inserir no mundo dos negócios, principalmente nos pequenos, e nós atuamos de forma mais objetiva no dia a dia dessas empresas. Um projeto de pesquisa da UFERSA avalia a plantação de mandioca através de irrigação com água salobra. Acompanhe a seguir na reportagem de Isadora Moreira e Aldo Júnior. A união da pesquisa ao trabalho do campo sempre melhora o rendimento e a qualidade da produção agrícola. Sabendo disso, um projeto de pesquisa da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFERSA, realiza a complementação hídrica com água salobra no cultivo da mandioca. Uma alternativa, sobretudo, durante o período de seca, em que a água doce é mais escassa.
a proposta de aproveitar ou reaproveitar águas de qualidade inferior que tem muito na região, que seja águas mesmo naturais, dos poços que são salinos, como as águas do aquífero calcário Jandaíra, como também águas de reuso, né? No caso aqui nós estamos pensando em água que são obtidas, né? Quando se produz petróleo, né? Então quando se produz petróleo, separa a água do petróleo e essa água ela vai ter características muito parecidas com as águas da região, que normalmente são águas salobras, né? E a gente faz um tratamento para retirar o excesso de óleo, ela pode ser usada para irrigação. Para além do suporte na geração de renda, a pesquisa agrícola ainda renova a esperança do produtor rural. Para o homem do campo, é um resultado assim, uma resposta muito boa, porque a gente sabe que devido à variação nas chuvas, o produtor ele chega a um certo tempo do ano ali, um certo período que ele não tem uma água de boa qualidade. Tanto o solo já começou a secar, a água que ele tem disponível ali para, se ele tiver condição de fazer uma irrigação, é uma água de poço. Muitas vezes os poços de nossa região, principalmente na parte mais central do estado, são poços de alta salinidade, com condutividade ali acima de 3 decímetros. Então por ele não ter uma água de boa qualidade, mas ele consegue produzir ainda com essa água se ele fizer a otimização na técnica que ele está utilizando, no sistema de irrigação que ele está utilizando. O Nordeste já foi o principal produtor de mandioca do Brasil, mas devido às condições climáticas não favoráveis, a região perdeu essa posição. Segundo a Embrapa, o Nordeste tem menor rendimento plantado por hectare. Entretanto, é a região que mais consome o vegetal e derivados no país. A região Nordeste, ela há muito tempo, ela trabalha com mandiocas, né? Inicialmente se trabalhava com mandioca brava, nativa da região, que tinha o objetivo de produção de farinhas, né? E amido, que é o que a gente chama de fécula de mandioca, né? E depois surgiu as variedades que a gente chama de mandioca mansa, que a gente chama aqui de macaxeira, chamada de aipim. Folha, caule e raiz. A mandioca é uma planta que pode ser completamente aproveitada. A parte de folha, ela serve para ração animal. A folha sozinha, seca e feita a farinha, serve para complementação alimentar do consumo humano, né? A parte lenhosa pode ser aproveitada para biomassa, para queima e geração de energia. E a raiz, ela vai servir para produção de farinha, de retiração da fécula, né, que é o amido, e esse amido pode ser utilizado para a produção, por exemplo, de bioetanol. Para o bom andamento dos testes, alguns critérios são necessários. Então, para a condição de andamento da pesquisa, né, a gente faz a limpa da área mensalmente, né, para garantir que o mato não vai interferir nos resultados, não vai interferir por competição, tanto por água quanto por nutrientes. A gente mensalmente faz aqui leituras da planta, a gente vê a quantidade de folha que ela tem, a altura, o porte que ela está, faz a leitura do diâmetro do colmo. Tudo isso vai dar resposta para a gente como ela está se comportando em relação ao tipo de água e o volume de água que ela está recebendo, né? Então, o trato cultural é praticamente diário. A colheita da raiz é feita de forma manual. Em seguida, uma série de etapas é realizada para controlar os indicadores da pesquisa. A gente vem, faz a extração manual dessa raiz, a gente puxa a planta, juntamente com a planta ela vai sair a raiz. Parte dessa raiz ela pode ficar destacada da planta, então a gente faz a remoção dela diretamente do solo, né? Posteriormente a gente faz pesagem da raiz, pesagem da planta, vê a quantidade de folha que ela tem, a pesagem dessa folha. A raiz a gente leva para laboratório também para poder estimar a quantidade de amido que a planta, que a raiz vai ter, né? Então, quantidade de amido que a planta produziu. Posteriormente a gente busca fazer uma conversão aqui de etanol desse amido. Então, um dos objetivos do nosso projeto é a produção de etanol, juntamente com a obtenção de crédito de carbono através da produção de biocarvão, o famoso biochar.
Vale ressaltar que o aspecto da planta irrigada com água salina não é o mesmo do pé de mandioca irrigado com água doce. Que a gente vê o porte da planta, ele fica um pouco mais reduzido devido a essa condição de salinidade, comparando aqui com a planta que ela recebeu água normal, né? Água do poço, de baixa salinidade. Outra coisa que a gente vê é a quantidade de folhas que ela apresenta, então a gente vê bem gritante aqui que a parte baixa do caule dela, ela está lá totalmente aqui sem folhas, né? Se a gente vir comparar com a que foi irrigada com água normal, ela tem uma quantidade de folhas maiores. Até questão de perfilhos, a gente vê aqui mais de um broto saiu, né? Temos nessa planta aqui 3, essa aqui a gente tem só 2. Então isso são formas de a planta ela responder à água salina, são condições que ela acha para poder suportar o estresse, tanto o estresse hídrico como o estresse salino. Apesar das particularidades, os resultados são promissores. Sim, mesmo ela perdendo aqui um pouco de seu porte, um pouco mais de suas folhas, os resultados estão sendo promissores, né? Estamos, até o momento, a gente já consegue identificar aqui que a produção vai ser superior a 15 toneladas, isso já ficou bem claro, que independente do tratamento ela vai ter uma produtividade ali de 15 a 20 toneladas no mínimo. Isso a gente está aqui comparando o resultado de 6 meses, né? A gente espera que com 10 meses de cultivo ela venha a chegar ali a próxima a 40 toneladas por hectare. Então a gente está vendo que mesmo uma situação de água salobra, aplicando apenas 25% da necessidade máxima da cultura, a necessidade hídrica máxima da cultura, nós vamos ter talvez pelo menos 60% de produtividade, né? Pelo menos pelo crescimento da planta está mais ou menos nesse patamar. O UERN-TV Rural de hoje fica por aqui. Você pode nos acompanhar tanto pelo Instagram, @UERN-TV, como também pelo nosso canal no YouTube. Até a próxima!